Muito bem, vamos para a nossa segunda aula. Na aula 2 nós vamos falar sobre corretoras. Bom, a pergunta é: por que nós precisamos das corretoras, né? Eu disse na aula 1, falei sobre nós tratarmos a bolsa como um parceiro, não como um vilão, né? E eu vou insistir nesse assunto porque a maioria das pessoas que eu conheço tratam tanto a bolsa como as corretoras, tratam como se fosse um adversário a vencer no mercado. E isso vem de uma mentalidade de cassino. Infelizmente, as pessoas pensam que bolsa de valores, que operar na bolsa é operar contra uma corretora, contra a bolsa de valores, contra outra pessoa, né? E na verdade não é. Se você for na feira, as pessoas estão vendendo e comprando coisas, mas ninguém está vendendo e comprando contra alguém, né? Aqui você, na bolsa é a mesma coisa, você vende, você compra, você faz negócios e o resultado depende exclusivamente de como você faz negócios. A bolsa não tem nada a ver com as suas perdas, nem nada a ver com os seus ganhos. Não é ela que possibilita ganhos, não é ela que gera perda para você. As corretoras é a mesma coisa, elas não são um vilão a vencer, né? Elas são parceiros. E por que nós precisamos das corretoras? Primeiro, por uma questão de segurança. Segundo, por uma questão de facilidade. E aí talvez você diga assim, não, eu discordo totalmente de você. Totalmente de você. Eu acredito que nós poderíamos comprar e vender diretamente na Bolsa de Valores. As corretoras não passam de um atravessador. E aí, eu até acredito que o seu raciocínio, ele faz sentido. Não é que ele não faz sentido, faz sentido. Mas pensa bem, o que ia acontecer se você tivesse que comprar e vender diretamente da Bolsa de Valores? Bom, ia acontecer o seguinte, né? Primeira coisa, você ia ter que aprender todas as leis referentes ao uso do mercado. Todas. Porque o nosso mercado, não nosso, o mercado mundial de, de operações, ele é totalmente regulamentado. E a Bolsa de Valores, ela tem que seguir essas regulamentações. Ela é obrigada a seguir essas regulamentações, tá? Você também. Se você quer fazer negócios, você vai ter que seguir algumas normas. E como você está fazendo negócios diretamente com a B3, então pensa que essas normas, elas não serviriam para proteger você, nem a B3, serviriam para proteger só o mercado, tá? Então a gente está querendo, com essas normas, proteger o mercado. De quem? De você e da B3, para vocês não fazerem bobagem. Segundo ponto, você ia ter que cuidar de uma série de problemas. Calma aí, gente. Não é o coronavírus não, tá bom? A gente não vai contaminar ninguém nessa aula. Mas olha, você sabe que computadores, né, redes de computador, elas apresentam problemas. Problemas de contaminação de vírus, problemas de invasão de conexão. Tem uma série de pontos aí relacionados à segurança que você ia ter que cuidar junto com a B3. Tá certo? Vocês iam ter que gerenciar todas essas normas aí de segurança. Outra coisa é que vocês teriam também que estabelecer regras para poder operar diretamente um com o outro, né? Então, como é que eu vou fazer compra? Como é que eu vou fazer venda? Como que eu vou fazer isso? E aí essas regras iam ficar a cargo de vocês e vocês juntos iam ter que programar isso, criar um sistema, né? Um método, uma forma de conversarem eletronicamente, afinal a bolsa é toda eletrônica, né? Não existe mais pregão. Você não ia poder ligar na bolsa e falar, eu quero comprar, eu quero vender. Então isso ia ser feito totalmente por meio de programas de computador. Então vocês dois iam ter que sentar e criar essa regra toda, né?
Então, pode parecer inicialmente que é muito fácil você comprar e vender da bolsa, mas tem uma série de coisas que podem impedir. E essas coisinhas que eu falei aí são coisinhas, tem ainda outras coisas que podem impedir tudo isso de acontecer. E aí que entra o papel das corretoras. Quando você insere a figura da corretora nessa conversa entre você e a Bolsa de Valores, o que acontece? Você corta primeiro a sua comunicação com a Bolsa, né? E você passa a conversar com a corretora com a Bolsa. Parece ruim, parece que você criou a figura do intermediário, mas não é isso não. Olha só. A corretora, ela estabelece então, vamos dizer assim, um ambiente de conversa com a B3, né, com a corretora, e um ambiente de conversa com você. E aí, dentro desse ambiente, dentro desses dois ambientes, aí pode ser estabelecido regras de segurança que vão evitar que esse ambiente ele fique contaminado ou que possa ser invadido. Você amplia, né, as regras de segurança, você fecha as regras de segurança entre a B3 e a corretora, né, ou seja, a corretora passa a permitir somente a conexão de poucas empresas, né, perto de todos os usuários que existem, né, ela permite apenas de poucas, isso garante um ambiente mais seguro, e a corretora ela estabelece uma conexão com você que também tem um outro ambiente seguro de conexão. Então, antes de chegar algo na B3, a corretora ela consegue filtrar, né? É como se fosse um portão. A corretora é como se fosse ali uma barreira, né? Um muro de um castelo entre você e a Bolsa de Valores, que precisa ser protegida, tá bom? Você precisa pensar nisso, a Bolsa tem que ser protegida. Imagina se a Bolsa for suscetível a invasões, por exemplo, a vírus, né? Aí a coisa ia ficar feia. Outra coisa é que a corretora ela estabelece com a B3 as regras, né? Então a B3 vai falar assim, olha, para comprar e vender, você tem que fazer tal coisa. Para mudar a posição, você tem que fazer tal coisa. Para aumentar a posição, diminuir ela estabelece as regras junto com a corretora. E aí, a corretora o que faz? Ela cria um aplicativo, vamos dizer assim, que vai conversar lá com a B3. E ela, daí em diante, ela passa a conversar com você através também de regras. Então, ela estabelece regras com a B3 e ela passa a conversar com você através também de regras. Tá? E essas regras, elas podem ser também transformadas numa API, uma central de comandos, tá? Que vão permitir que você programe ações para comprar e vender, para negociar na bolsa. Né? E aí você diz, olha, mas eu não sou programador, isso não resolveu nada meu problema, né? Porque eu queria só clicar um botão para comprar e vender, eu não queria ter que... Não adianta nada, continua a mesma coisa, eu não ia ter que programar lá com a bolsa, por que agora eu tenho que programar com a corretora também? Não, não precisa, porque a corretora ela estabeleceu junto a outros parceiros, tá? Por exemplo, a Nelogica ou a Metacodes, a possibilidade de se criar plataformas, tá? Para que você possa operar de forma mais fácil. Ó, eu quero operar aqui clicando um botão. Então a Nelogica criou lá o Profit Chart e ali você tem uma série de coisas que você pode usar de forma simplificada. Ela conversa com a corretora, que conversa com a B3 e assim por diante. Mesma coisa a Metacodes. Metacodes ela desenvolveu uma plataforma que é o MetaTrader e ali você pode desenvolver robôs você mesmo e colocar para rodar ali sem ter intervenção da corretora, intervenção da bolsa, né? E aí a Metacodes ela vai verificar se o que você fez é válido e ela vai transformar isso em código e ela vai aplicar na corretora e a corretora na bolsa e assim por diante. Ou seja, você passa a ter um ambiente
totalmente automatizado. Por quê? Porque você contratou um parceiro que é a corretora. E a corretora, ela contratou outros parceiros. Tá? Isso é bom. Se você tivesse que fazer diretamente da Bolsa de Valores, seria muito ruim. Outra coisa é quando você tem um ambiente dividido assim, fica mais fácil para você regulamentar e culpar realmente quem é culpado. Culpar os vilões, né? Lembra, se você está operando direto da bolsa, então você tem que seguir regras. Imagina um supermercado, ele compra de um atacadista. Você vai lá e compra no supermercado. Você tem que saber regras de ICMS, regras de contratação de profissionais. Não tem que saber nada disso. Né? Você não tem que saber se o governo vai cobrar PIS, COFINS. Você não tem que saber nada disso. Você vai lá e compra o seu produto no supermercado e acabou. Eles que se virem lá, o governo, as empresas, eles que se virem com relação às regulamentações, né? E esse mercado, ele tem um órgão que regulamenta o mercado, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela foi criada em 76. Então, antes de surgir a bolsa, antes de surgir as corretoras, tem muita corretora que surgiu esse ano aqui, né? Já existia a CVM e ela já tinha uma série de normas, disciplinas, né, que regulamentavam e ajudavam a desenvolver esse mercado. Porque sem regulamentação não tem desenvolvimento, tá? Então a CVM, ela é vinculada ao Ministério da Economia e ela pode processar, criar leis, tá certo? É uma empresa totalmente, apesar de ser ligada ao Ministério da Economia, totalmente independente. Ela tem uma autoridade administrativa independente, tá? E ela manda nela mesma. E ela manda no mercado. Ela é toda poderosa. A CVM, ela regulamenta e a função dela é proteger esse ambiente que foi criado. Tá bom? Então a CVM surge nesse ambiente criando um ambiente regulamentatório. Esse ambiente, ele vai proteger a todo mundo. Protege a corretora, protege a bolsa, protege o mercado e protege você, tá? Muito importante isso, protege você. Então hoje, se você quiser reclamar da bolsa, reclamar das corretoras, você pode fazer isso, né? Quando uma operação sua não dá certo, ela falha, dá algum problema, o que você faz? Você liga na corretora. Se a corretora não resolver, o que você faz? Você denuncia ela na CVM. Tá? Você abre um processo. Se você estivesse negociando diretamente com a bolsa, você ia abrir um processo contra a bolsa? Se é você que tem que seguir as regras também, você que teria que ter estabelecido todas aquelas coisas que a gente viu, segurança, regras, programação. Então o papel da corretora é importante, tá bom? A gente tem que pensar na corretora como um parceiro. E as corretoras, elas cobram para fazer isso, tá bom? Elas cobram, porque elas precisam existir. E olha que as corretoras, elas não são tão leoninas quanto são os bancos, né? Os bancos, eles são bem mais ávidos por dinheiro do que as corretoras. Normalmente a corretora, ela cobra uma taxa de operação pelos serviços dela, né? Ela não fica com um pedaço do seu dinheiro, ela cobra uma taxa de operação. Ou seja, para cuidar de tudo aquilo para você, ela te cobra uma taxa. Ela oferece para você uma série de ferramentas de controle de risco, né? Você, por exemplo, você pode estabelecer limites diários para sua perda. Ela vai controlar isso para você, né? Ela controla, ela dá uma série de alertas e avisos. Você pode configurar para a corretora avisar você se tal operação estiver dando um sinal. Ela tem um home broker próprio, né? Então você pode até operar diretamente na corretora, sem ter que operar em nenhuma daquelas ferramentas que a gente conhece, Trade, Profit Chart, MetaTrader. Você pode abrir lá o site da corretora e operar. Então ela cobra para fazer isso, né?
Mas ela também oferece serviços que zeram as taxas de operação. Você pode, às vezes, fazer algum tipo de serviço na corretora que ela vai zerar para você as taxas de operação. Algumas, por exemplo, elas atrelam isso à quantidade de operações. Olha, se você operar, sei lá, R$1.000 por dia, eu não te cobro taxa. Uma série de regras aí, né? É só questão de verificar. Por exemplo, eu vou falar aqui de um exemplo conhecido que zera as suas taxas, né? Mas que é visto como um bandido. Nós vamos desmistificar isso agora, tá bom? É o RLP, Retail Liquid Provider. Olha só, meu inglês está arrebentando, hein? Ou provedor de liquidez para o varejo. Então, o que é o RLP? Eu vou até ler o que está escrito aqui. Ó. É a possibilidade dos bancos de investimento atuarem como contraparte em negociações de compra e venda na bolsa. Ou seja, eles podem realizar a compra ou a venda na renda variável, trazendo mais liquidez para os clientes. O RLP é um recurso onde o banco, onde a corretora, ela se antecipa nas compras e vendas. Tá? E aí ela repassa isso para você. Simples assim. É um agente seu lá comprando e vendendo antes de você. Essa é a forma mais simples de explicar o RLP. Ele não é uma forma de roubar você, ele não modifica nada na sua operação, né? Você vai fazer um negócio diretamente lá com a Bolsa de Valores, com a corretora, perdão. Você vai fazer negócios direto com a corretora. Então ela faz uma intermediação entre você e a bolsa. Porque quando você coloca lá uma ordem de compra, a corretora simplesmente manda a sua ordem de compra lá para a bolsa. Nesse caso não, ela já comprou antes de você, ela já comprou e ela vende para você, tá bom? Seria uma antecipação do negócio, simplesmente isso. E isso daí normalmente zera as taxas porque a corretora ela vai ganhar dinheiro fazendo isso, tá? Então o que ela faz? Como ela está ganhando dinheiro nesse tipo de operação, ela zera a taxa para você. Ó, legal, ó, você vai comprar de mim, então eu não vou cobrar taxa para você. É mais ou menos isso daí. Isso não dá muita diferença nas operações, não. Eu operei com alguns robôs, eles aparentemente era como se puxasse a operação, mas é só com robôs assim muito rápidos, e é uma coisa que eu tenho dúvida até hoje, assim, se realmente a RLP mudava a operação ou não mudava, tá? Mas eu uso sem problema nenhum, recomendo que todo mundo use também, tá bom? Isso zera a taxa e tá ótimo, é um ganho a mais. Se bem que taxa é assim, né? A taxa é uma coisa que é irrisória, né? Perto da operação. Se você ganha lá numa operação R$50, você pagar uma taxinha lá de R$1, R$2, isso não dá muita diferença não, viu? Então vamos pagar a corretora, que a corretora merece, faz muito pela gente e a gente está usando, tem que pagar, não é isso? Normalmente as corretoras também oferecem um assessor. Precisa ficar atento porque alguns recursos que zeram as taxas também removem o assessor da sua conta, tá? Se você gosta de ter uma pessoa para lidar diretamente, então presta atenção nisso. O seu RLP não vai zerar esse recurso do assessor. Eu não utilizo assessor, às vezes que eu precisei, não me ajudou muito, mas tem pessoas que não ficam sem, né? Outra coisa é que eles emitem diariamente para você um documento chamado boleta, que é um comprovante das suas operações, né? E você vai precisar desses documentos para poder controlar a sua situação com o fisco. A partir do momento que você começa a operar,
você já passa a ter que declarar imposto de renda, é obrigatório, tá? Eu vou explicar por quê. Aqui tem uma boleta, né? Um exemplo de boleta, então tem lá a data do pregão, 3/7/2020, corretora é a Modal, e aí traz as informações das operações que foram feitas aí, né? Negócios day trade, aqui você tem na frente se é débito ou crédito, né? E essa é a parte de cima da boleta, vou mostrar a parte de baixo. No final da lista de operações tem um resumo. E eu coloquei essa boleta aqui, não é à toa não, tá? Eu coloquei aqui para fazer um desabafo. Não operem com a Modal. Pelo menos não com robôs, tá? Eu tenho visto muita gente ter problemas com robôs na Modal. Então a gente está aqui em 2021, né? Junho de 2021 e continua assim. Então eu recomendo para todo mundo não operar com a Modal mais. É triste, mas infelizmente é isso mesmo. Se você tiver problema com robôs, eles vão falar para vocês que não dão suporte para o robô. Simples assim. Se você lançar uma operação com um robô e essa operação der um problema lá na Modal, eles vão falar que a corretora não dá suporte para quem trabalha com robô. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Eu já tirei várias pessoas da Modal e se eu puder continuar tirando, eu vou tirar, porque eu acho que o mínimo que você pode fazer para um cliente é falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou me empenhar em descobrir. Agora você falar que simplesmente que não dá suporte, então não podem reaver o prejuízo do erro deles, é gravíssimo. Então fica aí o aviso, Modal ela não dá suporte para robô, tá bom? Então se informem lá antes de rodar as contas da Modal. Muito bem, essa parte de baixo, né, da boleta, então tem tudo aí, ó, um resumo total, valor dos negócios, né, total líquido da nota. Então esse total líquido da nota ele vai servir para você declarar a parte do imposto de renda. E aí vem uma pergunta, mas eu tenho que declarar imposto de renda? Tem que declarar imposto de renda. Se você fizer uma operação, você vai ter que declarar imposto de renda. E se essa operação for de lucro, aí pior ainda, porque o imposto de renda já levou lá a parte dele, ele leva 1% antes de começar, antes de terminou a operação, ele leva 1%. Se o teu dia fechou no lucro, 1% já é dele. Ele vai levar 20%, né? Que é o desconto, que é o quanto você vai pagar de imposto de renda. A gente não vai entrar em detalhes de imposto de renda aqui, mas ele já antecipa 1%. Então esse é o dedo duro. Se você operou, teve lucro, o governo já sabe, tá bom? O governo já sabe. Não adianta querer fugir. O governo sabe e você vai ter que declarar seu imposto de renda. Mesmo que você tenha prejuízo, você vai ter que declarar porque eles vão bloquear seu CPF. Se você não declarar, eles bloqueiam seu CPF. Tá? Outra coisa é o seguinte, as contas que vocês abrem nas corretoras, elas têm tipos diferentes. Vamos falar sobre isso agora. Existem dois tipos de conta na corretora. Conta knitting e conta edging. E qual é a diferença? Basicamente é o seguinte, o sistema que vem padrão na conta, ele é a conta knitting. E a conta knitting, ela vai permitir que você abra apenas uma posição naquele ativo que você está operando ao mesmo tempo. Então, se já tem uma posição aberta, se você fizer uma nova operação, essa nova operação vai aumentar o volume dessa posição. Ficou claro? Se você tem uma posição aberta e você faz uma nova operação, você abriu lá uma compra no mini índice com um contrato.
Se você comprar novamente, aquela compra anterior ela passa a ter 2 contratos com um preço médio. Ela pega e calcula as duas operações e faz um preço médio. Então essa é a conta nítida. Se você está comprado e você fizer uma operação na direção oposta, o volume daquela posição ela diminui. Então vamos lá. Eu fiz uma compra e logo em seguida eu fiz mais uma compra. Então eu tenho uma única compra com 2 contratos, com 2 volumes, tá certo? Se eu fizer uma venda agora, ele pega essa minha compra com 2 volumes e diminui um volume. Entendeu? Se eu fizer mais uma venda, o que ele faz? Ele zera aquela posição. Então, se eu faço uma compra e eu vendo em seguida, zera a posição. Se eu faço uma venda e eu compro em seguida, zera a posição. Essa é a conta nítida. E essa conta vem por padrão. Mas você pode pedir para trocar para a conta Edging. Então, a conta Edging, ela é opcional, né? Normalmente é opcional, não conheço nenhuma corretora que já abre como Edging direto, né? Mas ela permite que você tenha várias operações abertas, inclusive operações opostas. Então vamos lá. Eu faço uma compra. Aí eu faço uma compra novamente. Eu passo a ter 2 compras. Eu não passo a ter uma compra com 2 volumes ou 2 contratos. Então, se eu faço uma compra e faço outra, eu tenho 2 compras. Se eu fizer uma venda, ele não vai cancelar nenhuma das compras. Eu vou ter 2 compras e uma venda. Se eu fizer uma venda novamente, eu vou ter 2 compras e 2 vendas. Se eu fizer uma compra, uma venda, uma compra, uma venda, uma compra, uma venda, eu vou ter quantas operações eu abri ali. E quando que ele vai fechar as operações? Ou no stop loss ou no stop gain. Tá certo? Porque quando você abre uma operação, você diz, olha, eu quero que essa operação feche com tantos pontos. Eu quero que essa operação feche com tantos reais. Você determina, né, quais são seus alvos de ganho e quais são os seus limites de perda. Na hora que você abre a operação, você determina isso. Então ela vai seguir essas regras da abertura. Mas abrir uma contra-operação não quer dizer que vai fechar a operação. Tá bom? Basicamente é isso. Então tem esses 2 tipos de conta aí. E por que isso é importante? Porque dependendo da sua estratégia, você tem que ter a conta correta, né? Mas não tem problema nenhum se a sua conta for Knitting, Edging. Por enquanto isso não é um problema, tá? É só para você saber que tem essas 2 diferenças. E por fim, que corretora que eu recomendo, né? Bom, eu recomendo a Genial, que é por onde eu opero de verdade, né? Então, minhas operações pessoais estão na Genial. Eu prefiro, confio na Genial demais. Hoje, atualmente, para mim, é a melhor corretora. Ah, mas tem outras corretoras? Pode ser que tenha até, né? Por exemplo, tem a Rico, tem a Terra, que dizem que é muito boa, mas eu não conheço, então não posso recomendar. Eu estou bem satisfeito com a Genial. Vou fazer outros testes? Vou. Mas por enquanto estou satisfeito. O time que está ganhando, né? Parceiro. Quando você precisa de um parceiro, como a corretora, então se você encontrou um parceiro bom, tem que manter, né? Não tem por que trocar. Não faria sentido, né? As taxas, por exemplo, não pode ser um motivo para você trocar de corretora. Ah, vou para aquela corretora que não cobra taxa. Mas é uma porcaria, o que adianta, né? Por exemplo, o Terra, ele cobra pelo MetaTrader. O MetaTrader é gratuito, tá? A maioria das corretoras é gratuito e a ferramenta também é gratuita. Mas o Terra, a corretora Terra cobra. Mas dizem que é excelente, que é fantástico. O serviço lá para o MetaTrader é sensacional.
Então, bora testar, né? Mas por enquanto eu estou satisfeito com a Genial. A XP também é minha segunda opção. Quando eu dou aula eu uso a XP. Eu operei um tempo por ela, não opero mais, eu estou operando só pela Genial. Mas eu uso a XP para dar aula e gosto muito. E para quem vai operar Forex, eu recomendo IC Markets, né? Inclusive IC Markets agora tem até criptomoeda lá, que é uma área que a gente está começando a pesquisar para operar robôs com criptomoeda, tá bom? Então é isso. Outra coisa, se você, a partir do momento que você abriu a conta na corretora, e eu já peço para você fazer isso, abre a conta na corretora, não é difícil, é muito rápido, pode ser uma conta demo, não precisa ser uma conta real, é rápido de abrir. Então abra já a sua conta, já deixa tudo rodando bonitinho, né? Se for o caso, faça lá um depósito de R$ 100, alguma coisa só para poder ativar a conta, e porque daqui para frente você vai precisar certamente. Outra coisa que você precisa fazer é entrar lá na sua corretora, né? E você precisa fazer a contratação da plataforma MetaTrader. Faça isso. Você precisa entrar na corretora e fazer a contratação do MetaTrader. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso na XP, tá bom? Ou na Genial também, deixa eu mostrar. Eu vou mostrar para vocês em algumas corretoras aqui, eu vou colocando os vídeos aí, disponibilizando. Outra coisa é que você tem que ficar atento às senhas. Quando você fizer a contratação, eles vão mandar para você um e-mail, vão pedir para você instalar o MetaTrader, vão pedir para você fazer a conexão pelas senhas. Não façam nada disso agora, tá bom? Não instalem MetaTrader, não façam nada. Somente contratem a plataforma e fiquem atentos às senhas que vocês vão receber por e-mail. Guarde essas senhas aí, né? Se vocês por acaso quiserem instalar o MetaTrader, eles vão mandar um link para você instalar. Você instala, mas futuramente a gente vai desinstalar e instalar da forma que tem que ser mesmo, tá bom? E aí lá dentro da contratação, normalmente é onde você define os limites de operação da conta, né? Os limites financeiros, tá bom? É isso aí. Bom, vamos à prática, né? Vamos dar uma olhada dentro das corretoras como que está disponível esse recurso de contratação do MetaTrader. Tá bom? É isso aí. A gente vai finalizar nossa aula, partir para o vídeo das corretoras e bora lá que a aula 3 está a caminho. Tá bom? Um abraço para vocês e continuem aí se aplicando, estudando e certamente vocês vão tirar muito proveito do que vocês vão aprender aqui. Tá bom? Até mais!